Ciclista morre ao ser atropelado na rodovia dos Imigrantes. Combate à dengue será antecipado em São Bernardo. Centros públicos na região oferecem 56 vagas de emprego. Confira também a 8ª rodada de sabatinas com os candidatos a prefeito da região. Segunda-feira, 5 de setembro de 2016, está no ar o J mais ABC. Boa noite. Motorista embriagado atropela e mata ciclista na rodovia Imigrantes em Diadema. O vendedor Valdilei Antônio Lemos tinha 43 anos e morava em Diadema. Ele morreu após ser atingido por um carro por volta das 8h30 da manhã de domingo, enquanto andava de bicicleta na altura do quilômetro 20 da rodovia Imigrantes, no sentido São Paulo. Valdinei trafegava pela faixa zebrada quando, segundo 4 testemunhas, o veículo avançou no traçado. A vítima estava acompanhada pelo cunhado, Lúcio Nunes da Silva, de 45 anos, que sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Diadema. Havia um terceiro ciclista que estava um pouco mais à frente e acabou não acontecendo nada com ele. O condutor do carro era Paulo Leonardo do Nascimento, de 26 anos. O bafômetro identificou que o jovem estava embriagado. Para os policiais, Paulo Leonardo negou que dirigia perigosamente. Ele afirmou que ele estava vindo da Baixada de uma festa, inclusive admitindo que havia ingerido bebida alcoólica. Ele colocou uma versão, inclusive conflitante com a versão das testemunhas, que ele estava dirigindo normalmente quando o ciclista teria invadido a pista e ele não teve como evitar o atropelamento porque tinha um carro à sua esquerda. Mas, como eu disse, a versão é conflitante porque as testemunhas alegam ao contrário, que ele invadiu o acostamento e acabou atropelando a vítima, uma delas, fatal, e o segundo ciclista acabou se lesionando. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo. Valdilei Antônio Lemos deixou esposa e 2 filhos. As cidades da região vão antecipar o combate ao Aedes aegypti neste ano. As ações que geralmente começam em novembro passarão a ser realizadas neste mês. Em São Bernardo, as ações de combate à dengue serão antecipadas novamente por agentes comunitários de saúde e de controle de zoonoses para o mês de setembro. Nas visitas ao imóveis, os agentes buscam eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, e informam os moradores sobre como prevenir as doenças. A alta intensidade dos mutirões casa a casa teve início em agosto nos bairros classificados como de baixo risco pelo Centro de Controle de Zoonoses. A ideia é que até o fim de 2016, as equipes atuem nos locais considerados de alto risco. Os agentes orientam sobre como evitar criadouros do mosquito, além de entregarem toucas para cobrir caixas d'água sem tampa. A lista dos bairros você encontra no portal da TV Mais ABC. Em Santo André, São Caetano e Ribeirão Pires, as intervenções começaram no último sábado, dia 3, em um mutirão realizado em parceria com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. A ação mobilizou mais de 600 agentes que fizeram varredura de focos do mosquito em imóveis públicos, privados e baldios, eliminação de criadouros, remoção mecânica, tratamento químico, quando necessário, bem como a difusão de orientações aos moradores das 3 cidades. O Disque Dengue pode ser utilizado pelas pessoas que desejam informar sobre possíveis focos do mosquito. Caixas d'água, garrafas, pneus e recipientes devem receber a atenção dos moradores. O início da semana foi de tempo nublado e nesta segunda-feira as nuvens apareceram e deixaram as temperaturas mais baixas. Os termômetros marcaram em média 22 graus na região. Veja como fica o tempo nesta terça-feira. Mínima de 16 e máxima de 20 graus em São Bernardo do Campo. Mínima de 17, máxima de 22 graus na capital. Já no litoral, mínima de 19, máxima de 25. No interior, a previsão é de 19 graus de mínima e 27 graus de máxima. Na última sexta-feira, a Justiça Federal proibiu a aplicação de multas a motoristas que dirigem em rodovias de todo o país com os faróis desligados durante o dia.
A lei federal, que entrou em vigor no mês passado, determina que todos os carros devem estar com os faróis baixos acesos, mesmo durante o dia, quando estiverem trafegando em estradas brasileiras. Quem descumpri-la pode ser multado em R$ 83,15. Porém, o juiz substituto da 20ª Vara Federal da capital, Renato Borelli, acolheu a reclamação apresentada pela Associação Nacional de Proteção Mútua aos proprietários de veículos automotores de que as estradas não possuem sinalização suficiente e, por isso, a penalização não pode ser aplicada. Em seu despacho, o magistrado reconheceu a dificuldade para os motoristas saberem quando estão passando por uma rodovia, já que muitas cidades brasileiras são cortadas por estradas. A decisão não deixa claro se quem já pagou a multa poderá ser ressarcido. O Centro de Valorização da Vida, CVV de São Caetano, promove o Setembro Amarelo, evento que acontece no próximo sábado, dia 10, remetendo ao Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. O evento vai contar com a ajuda de voluntários que vão distribuir cartilhas com o tema Falando Abertamente sobre o Suicídio, em blitz nos faróis do cruzamento das avenidas Goiás e Doutor Augusto de Toledo. Além disso, vários pontos da cidade serão iluminados de amarelo durante todo o mês. Para informações sobre o movimento mundial Setembro Amarelo, é só ligar no 4228-4111 ou pelo e-mail saocaetano@cvv.org.br. Centros públicos da região oferecem 56 oportunidades de trabalho para esta semana. Veja como se inscrever em uma das vagas em nossa reportagem. A Central de Trabalho e Renda de São Bernardo do Campo oferece nesta semana 21 vagas. Entre as oportunidades estão para ajudante de confeiteiro, balconista, desenhista técnico, limpador de vidros, técnico de enfermagem, entre outras. Há também vagas exclusivas para pessoas com deficiência, para auxiliar de escritório e de limpeza. Se interessou por uma destas vagas? Veja como se cadastrar. Tanto para fazer o primeiro cadastro, como para vir verificar se há alguma vaga aberta, os documentos necessários são a carteira de trabalho, o CPF ou o RG. Ela não precisa necessariamente ter visto a vaga, tá? Ela pode vir deixar o cadastro e, de acordo com as opções que ela colocou no cadastro, a gente encaminha as vagas que aparecem. A gente chama a pessoa para fazer e dá uma carta de encaminhamento. Além de vagas, a Central também oferece outros tipos de serviços. Aqui, nesse edifício, por exemplo, essa diretoria é a Diretoria de Empreendedorismo, Trabalho e Renda, que fazem parte da Central de Trabalho e Renda. Nós temos o cadastro, né, para a procura de vagas, de empregos, nós temos a parte de seguro-desemprego e também um outro serviço que é a parte de emissão de carteira de trabalho. A primeira carteira de trabalho nós conseguimos emitir aqui sem custo nenhum. No Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá, são oferecidas 35 oportunidades para a semana. É possível se candidatar para vários cargos, entre eles costureira de máquinas industriais, operador de incinerador e organizador de eventos. Em São Paulo, para encarregado de portaria e segurança, porteiro e auxiliar de limpeza. Pessoas com deficiência podem pleitear o cargo de conferente de mercadoria. Há duas maneiras para se candidatar, pela internet ou pessoalmente. Para a primeira opção, é necessário acessar o sistema MT Mais Emprego por meio do site. O CPTR disponibiliza serviços como emissão de carteira de trabalho, habilitação para seguro-desemprego, cursos de qualificação e orientação profissional e corporativa. Todos os serviços são gratuitos. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa Selic em 14,25% ao ano. O esperado para 2007 em relação à taxa foi diminuído, melhorando a inflação e o crescimento do país. A taxa deve chegar a 11% no fim de 2017, contra 11,25% esperado na semana anterior. Para o fim de 2016, a Selic pode chegar a 13,75%. O mercado de juros ainda não tem a resposta se a Selic será cortada ou mantida em 14,25% no próximo mês. A expectativa do índice de preços ao consumidor amplo para 2016 permanece em 7,34%. Agora vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial fechou esta segunda-feira em alta de 0,88%, cotado a R$ 3,28. É o terceiro avanço seguido da moeda, que já havia subido 0,12% na sexta-feira.
O euro terminou em valorização de 0,7%, vendido a R$ 3,66. Já a Bovespa encerrou em baixa de 0,08%. Medicamentos de alto custo são roubados no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Quem traz mais informações ao vivo é a repórter Ana Flávia Quitério em nosso Link Mais. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite, Mariana, e boa noite a todos que acompanham o J mais ABC da edição desta segunda-feira. A ação dos criminosos, o assalto à farmácia do Hospital Estadual Mário Covas ocorreu por volta da 1 da madrugada desta segunda-feira, quando 3 criminosos armados com fuzis, vestidos com jalecos, com símbolo aqui do hospital, invadiram o estacionamento e renderam os seguranças do local. Bom, como no momento não trabalhavam nenhum funcionário, eles então fizeram que os próprios seguranças do hospital levassem os remédios, retirassem da farmácia e levassem até o carro que foi utilizado pelos criminosos aí para a fuga. Para se ter uma ideia, os remédios, tem remédio ali que custa cerca de R$2.000. Os bandidos, eles já vieram com uma lista com todos os remédios certos. Eles foram diretamente ali nos medicamentos, porque eles já tinham, então, anotado aí em um papel o que eles precisavam. Para se ter uma ideia, como eu disse, então, a farmácia, ela distribui cerca de 400 remédios de alto custo, assim, para diversos tipos de doenças, Mariana, e são centenas de pacientes que precisam destes medicamentos. Em nota, o hospital entrou em contato conosco e informou que os responsáveis, eles estão fazendo um levantamento para saber quais e quantos remédios foram levados. Ainda não se tem esse número preciso. A Secretaria de Saúde também informou em nota que a polícia já tem em posse as imagens das câmeras de segurança, inclusive a placa utilizada aí pelos criminosos para a fuga. A Polícia Civil, ela abriu um inquérito e vai investigar o caso. Em nota também, o hospital informou que desde as 7 horas da manhã, a distribuição dos remédios na farmácia aí de alto custo funciona normalmente, como todos os dias às 7 horas. Porém, algumas pessoas entraram em contato com a nossa redação e disse que não. A distribuição de alguns remédios para alguns pacientes não foi concluída, justamente porque teve gente que teve que tirar um certo tipo de medicamento e foi justamente este que estava na lista aí dos que foram roubados. Então, eles tiveram que dar os dados, como telefone e nome, e os funcionários, então, vão entrar em contato mais tarde para saber se esses remédios já foram ou não recolocados aqui na farmácia do Hospital Estadual Mário Covas, viu? Com imagens de Felipe Benini, Ana Flávia Quitério para o J mais ABC. Obrigada, Ana. Poxa vida, é uma situação lamentável. E a seguir, confira também a 8ª rodada de sabatinas com os candidatos a prefeito da região. E no próximo bloco, o comentarista esportivo Marcos Bonechini traz as últimas notícias do esporte. Continue conosco, o J mais ABC volta já. Agora vamos ao boletim esportivo com Marcos Bonechini. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, Mariana. Tudo bem, e você? Tudo bem. Quais são as notícias do boletim do Esporte Mais de hoje? Hoje a gente tem bastante coisa. Final de semana foi agitado, o esporte teve muita competição, não só o futebol, mas o esporte regional também. Então eu começo aqui falando do basquete, O basquete feminino de Santo André. O Santo André Apaba recebeu na sexta-noite no ginásio Pedro Della Antônia a equipe de São José. E olha, venceu mais uma, pelo placar de 70-50. E com essa vitória, a equipe passa para o 2º lugar no Campeonato Paulista. As comandadas aí da técnica Ariusa estão mandando bem, reagindo, venceram 2 clássicos contra São Bernardo e agora já sobem na tábua de classificação para a 2ª posição. E falando de handebol, aliás, o handebol teve agitado aqui, o handebol da região no final de semana. O handebol feminino, o time de São Caetano recebeu São José também, no sábado, no ginásio Eda, e infelizmente perdeu. Placar 18-21. Já o time de Santo André, esse venceu, No sábado, o time de Osasco por 20-17. E a atleta Daniela Giacomazzi foi a melhor jogadora e com essa vitória o time ficou próximo da classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Quer dizer, o handebol crescendo aqui na região, Já na Liga Nacional Feminina, também de handebol, o São Bernardo ADC Metodista foi a Santa Catarina e, venceu
venceu bem a equipe de Blumenau por 28-24 e essa foi a segunda vitória do time do ABC. Saindo das quadras de handebol, já para o voleibol, o super vôlei de Santo André, no sábado à tarde, foi a interior, na verdade a região ali de Taubaté, encarar o Funvic Taubaté pelo Campeonato Paulista e perdeu, infelizmente perdeu por 3-0 os comandados aí do Marcelo Madeira, que jogam com uma equipe sub-21, a equipe ainda vai se reforçar para a Superliga Nacional, que acontece a partir de outubro, novembro. Está jogando Paulista com a equipe sub-21, perdeu mais uma. E amanhã, pelo Super Paulistão de Handebol Feminino, o time de São Caetano vai até Ribeirão Preto encarar o Ribeirão. Já o time da Metodista recebe no Baetão, em São Bernardo, o time de São José. Os dois jogos ocorrem às 8 da noite. E o ginásio do Baetão amanhã tem rodada dupla antes do handebol, hein? O time feminino de São Bernardo recebe às 7 da noite a equipe do Renata Valinhos Country. A entrada é franca, portanto, você da região compareça, apoie, mas esse super jogo aí é o esporte do ABC aí, a gente tem que prestigiar, né? Vamos falar de futebol, vamos falar de Copa Paulista, os times da região entraram em campo, São Caetano já classificado, foi ontem a Guarulhos encarar o Flamengo e venceu, hein? Aliás, goleou 4-0, balançaram as redes Sandoval, Rafael Toledo, Magrão e Hermínio. O time continua na liderança do Grupo 4 com 22 pontos, invicto e, como eu já disse, já classificado para a alegria do técnico Luiz Carlos Martins. Já o Netuno, conhecido Água Santa, foi a São Paulo enfrentar o Nacional da capital no sábado, hein? E venceu 2-1. Gols marcados aí pelo Bruno Gaúcho e William. E com esse resultado, Mariana, o time também garante a sua classificação para a próxima fase da Copa Paulista, assim como o São Caetano. Muito bacana, hein, Marcos? Quem não foi tão bem e está lutando por uma vaga aí, a Série A3 do Campeonato Paulista, é a Locomotiva, o Grêmio Mauense, comandada por Paulo Jamelli. Recebeu no primeiro jogo de mata-mata das quartas de final a Portuguesa Santista em Mauá e acabou sendo derrotado. 1-0 e agora só a vitória interessa ao time de Mauá, que no próximo jogo tenta aí passar para as semifinais do Campeonato Paulista da 4ª divisão, é o jogo de volta na Baixada Santista e o time precisa vencer se quiser sonhar aí com o acesso. Saindo da região, hora da gente falar dos grandes clubes de São Paulo. Final de semana não teve rodada do Brasileirão, teve um jogo só, né? De Botafogo e Grêmio, enfim, times paulistas não entraram em campo, até por causa da rodada aí da eliminatória da Copa do Mundo, né? Data FIFA, então as seleções estão jogando entre a quinta-feira, quarta, quinta-feira, até a terça que o Brasil entra em campo, né? Então vamos falar do timão do Corinthians. O técnico Cristóvão Borges fez um treino tático no dia de hoje e declarou que o atacante Gustavo, aquele que é o grande artilheiro da Série B e veio contratado junto ao Criciúma, pode estrear nessa quinta no jogo contra o Sport. O jogador tem se destacado e muito nos treinos e chega com uma solução imediata para a falta de gols da equipe, já que já negociou, inclusive, o atacante André com o Sporting de Portugal e agora aposta todas as suas fichas no Gustavo. Falando de Choque Rei, o famoso Choque Rei é o clássico Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo jogam essa semana aí, aliás, em posições distintas na tabela. E olha, Palmeiras muito melhor, é claro, São Paulo lutando ali na parte de baixo da tabela. Já foram vendidos mais de 32 mil ingressos para esse jogão aí. A diretoria palmeirense espera a casa cheia e olha, até quebra de recorde de público no estádio. O preço dos ingressos são de R$ 50 meia entrada, né, que vai na Superior Norte e Sul, e R$ 200 para inteira nas cadeiras Central Oeste. Lá o Allianz Parque é dividido por áreas, zonas, Central, enfim. Aliás, a gente tem o nosso querido Vitor Carreiras aqui, palmeirense, né, convicto, está em todos os jogos do Verdão e vai estar assistindo esse jogo aí. E lá no Palmeiras, o técnico Cuca
fez um treino tático hoje sem o atacante Gabriel Jesus, que serve a seleção brasileira agora nas eliminatórias, mas a diretoria estuda um plano, aliás, super plano, hein? Para que o atacante participe do jogo contra o São Paulo na quarta-feira. A diretoria está pensando em montar um esquema de trazer um avião executivo, trazer o atleta para poder jogar logo depois do jogo em Manaus, trazer o jogador para que ele atue no outro dia já nesse clássico aí. Afinal de contas, o Palmeiras quer se manter na ponta da tabela e o Gabriel Jesus é o seu principal atacante, a joia do clube, já vendido para o Manchester City, mas é um jogador que tem feito muita diferença no ataque do Verdão. E o Peixe, hein? O Santos treinou hoje pela manhã e o técnico Dorival Júnior ainda não sabe se vai poder contar com o atacante Copete, que não treinou novamente devido a um desconforto muscular. E também o meia Lucas Lima, que está na seleção brasileira. Os prováveis substitutos dos dois devem ser Jean Mota e Vecchio. É o Santos tentando montar também o seu quebra-cabeça, o Dorival Júnior, para as perdas de alguns jogadores, para voltar a ser competitivo. Andou perdendo jogos aí importantes, caiu na tabela de classificação, precisa se recuperar. Alguns garotos do Santos Sub-20 treinaram novamente com os profissionais, o Santos que tem essa característica de lançar atletas, e o técnico Dorival Júnior vem testando novos nomes, como, por exemplo, Matheus Oliveira, Arthur, Walterson. Eles são destaques do campeonato Sub-20. Aliás, esse final de semana teve confronto do Campeonato Paulista Sub-20 entre Corinthians e São Paulo. E pelo menos lá o São Paulo está mandando bem, viu, Mariana? Goleou 5-0 na Arena Barueri, vencendo aí o Corinthians num confronto do Campeonato Paulista Sub-20. Já no Tricolor, o treino de hoje, né, pela manhã, já falando do São Paulo, o técnico Ricardo Gomes deu pistas aí de um provável time que encara o Palmeiras na quarta-feira. Ricardo Gomes deve estar quebrando a cabeça mesmo, hein? A dúvida é se começa com Daniel ou Luiz Araújo. Rodrigo Caio ainda não está 100%, mas já participou do treino no time reserva. Já Michel Bastos, esse é um problema no São Paulo, né? Participou do coletivo no time reserva, mas depois da primeira parte precisou de atendimento médico, ele sentiu dores no tornozelo. Aí fica aquela dúvida, né? Michel Bastos estaria ou não machucado, está se poupando, não quer jogar. É o torcedor são paulino que fica nessa dúvida aí. E lembrando, essa semana, aliás, amanhã, tem Brasil e Colômbia em Manaus. A gente vai amanhã trazer muita informação sobre esse jogo. O Brasil, que na estreia do Tite foi muito bem, venceu o Equador fora de casa. E agora em casa espera um grande público em Manaus e o time jogando aquela bola redondinha que jogou em Quito. Mariana, eu fico por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações, mais um boletim do Esporte Mais. Bacana, Marcos. Até amanhã. Até amanhã. E, por falar em amanhã temos mais uma rodada de debate aqui na TV Mais com os candidatos a prefeito de São Caetano do Sul. Confira. Setembro, a partir das 9 horas da noite, tem debate na TV Mais. Na próxima terça-feira, será a vez dos candidatos de São Caetano do Sul. Fábio Palácio, do PR, José Auríquio Júnior, do PSDB, Márcio Della Bella, do PT, Paulo Pinheiro, do PMDB e Sara Jane Zanetti, da Rede. Fique de olho nas eleições 2016 na TV Mais. Nesta terça-feira, dia 6, a partir das 9 horas da noite, a TV Mais promove o debate com os candidatos ao majoritário de São Caetano do Sul. Seguindo a representatividade dos partidos na Câmara Federal, foram convidados a participar do evento os seguintes pleiteantes: Fábio Palácio, do PR, José Auríquio Júnior, do PSDB, Márcio Della Bella, do PT, Paulo Pinheiro, do PMDB e Sara Jane Zanetti, da Rede. Porém, a assessoria do prefeito e candidato à reeleição, Paulo Pinheiro, informou que o mesmo não comparecerá ao debate. Em nota, a assessoria do candidato disse que, tendo conhecimento das regras do debate e a ausência de alguns candidatos, a coordenação da campanha decidiu pela não ida do prefeito Paulo Pinheiro. Há pouco, a assessoria do candidato Gilberto Costa, do PEN, informou em nota enviada à organização do evento que foi expedido um pedido de liminar urgente para impugnação do debate. A emissora ressalta que os convites aos candidatos acima mencionados foram feitos seguindo a lei eleitoral, que diz que candidatos de partidos com mais de 9 deputados federais têm participação garantida. A TV Mais já acionou seu corpo de advogados que estão tomando as providências cabíveis. Novo produto biológico para tratar pacientes com hemofilia foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
O medicamento é uma proteína de ação prolongada, recombinante, que substitui temporariamente o fator 8 de coagulação necessário para o controle de hemorragias, ausente no sangue de alguns pacientes. É importante ressaltar que o produto foi aprovado para as seguintes indicações terapêuticas: controle e prevenção de episódios hemorrágicos, manejo perioperatório e profilaxia de rotina para prevenir ou reduzir a frequência de episódios hemorrágicos. Em setembro, a cidade de São Bernardo do Campo comemora o mês da mobilidade. Neste ano, terá como tema Eu Sou Mais Um por um Trânsito Mais Seguro. A programação conta com palestras em empresas e universidades, atividades educativas nas escolas da rede de ensino e nos centros de reflexão de trânsito. Também haverá exposição e prestação de serviço no ginásio poliesportivo. O objetivo é sensibilizar a população e reforçar orientações que ajudem a prevenir acidentes de trânsito. O evento será realizado na Câmara Municipal, das 9 da manhã ao meio-dia. Já para o público em geral, haverá exposições e atividades de rua no dia 25 de setembro, no mesmo horário, no estacionamento do ginásio poliesportivo. Veja como foi o 8º dia de sabatinas com os candidatos da região na última sexta-feira. Participaram da 8ª rodada de sabatinas somente candidatos de Diadema. Cada um ficou à disposição para discorrer sobre 8 de um total de 16 assuntos: finanças, cultura, emprego e renda, saúde, habitação, segurança, planejamento urbano, gestão ambiental, lazer, esporte, obras e infraestrutura, transportes, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, turismo e educação. A seleção de temas foi realizada na hora, ao vivo. Os políticos tiveram 2 minutos para comentar os tópicos. Por ordem de sorteio, o primeiro a falar foi Ivanci Vieira dos Santos, do PSTU. Nós do PSTU, como outros partidos, estamos sofrendo o cerceamento da democracia, do nosso direito democrático de expressar nossa possibilidade de nos apresentar. Taka Yamauchi falou na sequência. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade pela TV Mais de estar aqui, né? E, acima de tudo, torcer por uma renovação, mas não uma renovação igual aconteceu em 2012. A sabatina prosseguiu com o candidato José dos Santos Cruz, do PSOL. Nós lutamos exatamente pela inclusão social. Nós não podemos manter essas políticas desastrosas que existem nesse país, em várias cidades. O último a falar foi o atual prefeito de Diadema e candidato à reeleição, Lauro Michels, do PV. Pegamos uma prefeitura falida, quebrada, no buraco. Organizamos a nossa casa, planejamos, estamos agindo com responsabilidade. A 8ª rodada de sabatinas já está disponível no portal da TV+. Acesse www.tvmaisabc.com.br. Às 9 horas da noite tem Futebol Mais Debate, onde Carlos Carreiras, Jorge Nicole e Guga Mendonça trazem informações com opinião sobre o mundo da bola. Saiba os detalhes da rodada do Brasileirão e não perca aqui na tela da TV Mais ABC. Veja também pelo site www.tvmaisabc.com.br. E o J+ desta segunda-feira termina por aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Uma boa noite e até lá.